Vamos dar continuidade, então, à nossa análise da máquina de corrente contínua, falando sobre o comutador, sobre o circuito equivalente e os tipos de máquina. Né? Antes de a gente falar sobre o comutador, vamos falar sobre aquela história do campo de acoplamento, né? Da conversão de energia no campo de acoplamento. Então, eu quero mostrar, né, que daquelas equações que nós deduzimos na aula passada, que esse processo de conversão eletromecânica de energia é um processo conservativo. E a gente consegue ver diretamente, né, porque o conjugado é Κφ vezes A, a tensão Κφ vezes ômega, e, evidentemente, dividindo uma equação por outra, eu tenho que a potência elétrica de entrada no meu campo de acoplamento é igual à potência mecânica de saída. Né? Então, isso já nos indica que, muito provavelmente, o nosso circuito equivalente da máquina de corrente contínua será alguma coisa com esse processo de conversão, juntando as perdas elétricas que ocorrem no nosso dispositivo e as perdas mecânicas no eixo do rotor. E esse processo, né, a energia elétrica que entra no campo de acoplamento e é transformada em conjugado vezes velocidade, ele pode ir para os dois lados. Eu posso fazer a máquina operar como um motor, posso fazer a máquina operar como um gerador. Né? A gente vai ver isso com um pouco mais de detalhe ainda nessa aula de hoje. A gente viu que o coração da operação, do funcionamento da máquina de corrente contínua é exatamente o comutador. Comutador composto por lâminas isoladas uma das outras e conectadas a essas bobinas. Né? Tem que perceber que uma lâmina é conectada a uma bobina que está aqui visível no quadro negro e tem uma outra lâmina a 180 graus conectada com o retorno desse caminho elétrico de cobre feito por essa bobina. E é esse caminho que a gente vai ver, que a gente vai tentar explicar, né, como é que funciona um computador. E não vamos botar dezenas de bobinas, como normalmente é o caso das máquinas de corrente contínua, com dezenas de lâminas também. Note que as lâminas do computador rodam em sincronismo com o rotor e o acesso que nós temos para tensão e corrente é obtido por essa parte que está parada em relação ao estator, que são as escovas, que deslizam em cima dessas lâminas do comutador. Como é que a gente pode, então, de uma maneira esquemática, mostrar como é que as bobinas estão ligadas? Olha só, em geral, cada ranhura tem dois conjuntos de fios. Aqui vamos mostrar, por exemplo, essa bobina superior da minha ranhura número 1. Essa bobina superior da minha bobina número 1, ela entra no quadro negro, nesse grande cilindro que é o meu rotor, passa lá atrás e volta, em geral, pela bobina interna da ranhura 5. Então, num desenho clássico, né, dessas minhas bobinas, elas têm essa conexão, né, volta, né, dentro do quadro negro, e na parte de cá, de acesso ao computador, elas são ligadas da seguinte forma. Essa bobina interna, por exemplo, da minha ranhura 1, é ligada na minha lâmina, que eu chamei de 1, a 2 ligada na 2, a 3 ligada na 3 e assim por diante. Então, eu tenho uma conexão da minha bobina com as lâminas e eu tenho uma conexão das minhas bobinas fisicamente dando a volta no rotor da minha máquina. E essas escovas, elas estão essas lâminas estão conectadas, como a gente viu, às escovas que ficam paradas. Então, eu posso aplicar uma tensão contínua nessas escovas que a corrente vai tentar circular e, evidentemente, o caminho que ela vai ver vai ser esse caminho dado pelo caminho de cobre feito por essas bobinas. Tá certo? Então, o que eu acho que é importante é isso. Eu tenho uma conexão física, né, das lâminas com cada uma das minhas bobinas. Além dessa conexão, eu tenho a conexão elétrica que dá a volta por trás do quadro negro. Vamos ver então como é que circularia uma corrente IA na minha
na minha máquina. Por exemplo, quando a minha máquina está nessa situação particular. Olha só, então eu vou dizer que eu entro uma corrente IA na minha escova da direita. Uma corrente positiva IA. Duas coisas são interessantes. Veja só, essa escova, nessa situação particular, ela está conectada com a lâmina 1 e com a lâmina 2. Veja que interessante. A lâmina 1 ela está conectada com a bobina inferior da minha ranhura 1, que a gente viu, que a gente falou no slide anterior, que está fisicamente ligada à bobina superior da ranhura 5, que está curto-circuitado pela mesma escova. Portanto, a diferença de potencial entre este ponto e este ponto é zero. Portanto, não há circulação de uma corrente por aqui. E a gente pode ver a mesma coisa na superior da bobina 1, com a inferior da ranhura 5. Então, aqui não vai haver circulação de corrente. Então, esta corrente que eu estou injetando aqui na minha escova A, ela vai ter que ou vir para cá ou vir para cá. Então, supondo inicialmente que ela esteja vindo para cá. Ora, ela vai entrar no quadro negro, na minha bobina 2, que está ligada a 6 exterior. Então, ela sai por aqui. Ela sai por aqui e encosta na minha lâmina 3, que está isolada. O único caminho que ela tem para percorrer é vir para a interior da 3, que sai pela 7. E a 7 está ligado à lâmina 4, que está ligado à ranhura 4. Entra na 4, sai na 8. E a 8 passa a estar ligado à lâmina 5, que está ligada à minha escova. O importante de visualizar aqui é que a corrente, devido à ação do comutador, estará entrando no quadro negro do lado direito, estará saindo do quadro negro do lado esquerdo. Eu posso fazer rigorosamente o mesmo raciocínio com a corrente que está conectada aqui na minha 4, na minha ranhura, na bobina da ranhura 4. Entra em 4, sai em 8, entra em 3, sai em 7, entra em 2, sai em 6. E essas duas bobinas que estão na horizontal estão curto-circuitadas. O que eu quero mostrar com isso aqui? A força magnetomotriz produzida pela corrente nesse meu esquema é uma força magnetomotriz que está na vertical, direcionada neste eixo. O rotor está rodando. Se eu der uma pequena volta, uma pequena rotação de π/8 nesse meu rotor, eu vou ter uma nova situação. Então, redesenhei o meu rotor agora e, nessa situação particular, note que a minha escova da direita está exclusivamente conectada à lâmina 1. O que vai acontecer com a corrente se tiver uma fonte de corrente IA entrando nessa escova? Ora, é fácil, né? Entra em 1, sai em 5, entra em 2, sai em 6, entra em 3, sai em 7, entra em 4, sai em 8, e assim por diante, né? A gente fez todo o caminho daqui. Ela está entrando na direita e saindo na esquerda. Se eu fizer este outro caminho aqui, ela entra em 4, sai em 8, entra em 3, sai em 7, entra em 2, sai em 6, entra em 1, sai em 5, e aí em 5 eu tenho o caminho de contato com a escova que está ligado numa fonte de tensão. O fato é que, numa situação ou na outra, eu tenho a corrente entrando aqui do lado direito e produzindo uma força magnetomotriz nesta direção, ou seja, ortogonal à posição das minhas escovas. Como é que seria o valor da corrente? Olha que interessante. A gente viu que quando a minha bobina 1 estava aqui, ela era igual a 0. Se eu botar ela aqui na posição da 8, ela vai estar saindo do quadro negro. Então, ela está saindo do quadro negro, igual a IA, passa por 0 e entra no quadro negro. Ou seja, eu posso dizer que o jeitão da minha corrente é uma corrente que eu vou dizer entrando no quadro negro é negativa, e aí saindo do quadro negro positiva. Eu tenho, então, quando a minha bobina está curto-circuitada, eu tenho o que a gente chama um processo de comutação. Eu estou desenhando aqui nesse meu gráfico uma corrente que sai de -1 até +1,
e esse intervalo de tempo é o intervalo de tempo de comutação. Certo? Então, olha que interessante. A bobina, evidentemente, vai ter outro processo de comutação mais na frente, né? E eu tenho uma forma de onda aproximadamente trapezoidal da corrente em cada uma das bobinas da minha máquina de corrente contínua. Como é que é o circuito equivalente? Olha só, o circuito equivalente é dado pelo meu conversor eletromecânico, dado por E e A. Se esse cara é um motor, E e A igual ao conjugado elétrico vezes ômega, como a gente viu, e a diferença de E e V, a tensão aplicada, uma tensão DC aplicada na armadura, estou dizendo a tensão de armadura é igual a V, que evidentemente vai ser igual a RA e A mais E, certo? Se eu tenho uma máquina com essa cara, com um circuito de campo independente, eu vou ter uma tensão VF igual a RFF. Portanto, este aqui é o modelo equivalente, é o circuito equivalente do meu motor de corrente contínua funcionando em regime permanente. Certo? As equações são absolutamente triviais, lembrando que E é igual a K φ ômega. Como é que a gente faz para analisar o gerador? O gerador é rigorosamente a mesma coisa. Eu entro com potência mecânica, saio com a potência elétrica. A mudança que em geral a gente faz é inverter o lado positivo da minha corrente para dizer que eu estou injetando no meu sistema, numa determinada carga, uma potência positiva. Certo? E aí, e se eu acionar essa máquina a uma velocidade V0, como um gerador, e fazer a corrente de campo variar? O que vai acontecer? O que a gente mede nos terminais da minha armadura? É super tranquilo, evidentemente. Se a minha máquina estiver vazia, VA vai ser igual a E, porque A é igual a zero. Se eu botar essa máquina para rodar, por exemplo, a uma velocidade ômega zero, a tensão que será medida será proporcional ao fluxo. Ou seja, se eu aumentar a corrente de campo IF, uma determinada parte dessa minha corrente de campo vai ser proporcional, vai ser linear, né? O fluxo e, portanto, a tensão vai aumentar proporcionalmente. A partir de um determinado momento, eu tenho uma saturação, portanto, uma relação não linear entre a corrente de campo e a tensão gerada. É essa, então, a característica, ou a curva de circuito aberto, né, da minha tensão gerada numa máquina de corrente contínua. E aí eu posso fazer um pequeno problema. E o importante do problema é você perceber que em situações onde o fluxo permanece constante, eu consigo sempre olhar na minha relação, né, na minha curva de magnetização, qual é a tensão e qual a velocidade de rotação para determinar qual é a nova velocidade. Esta equação é muito utilizada para definir qual é a velocidade de rotação numa determinada situação de carga. Eu vou falar rapidamente das 4 formas de excitação. A excitação em separado foi a que a gente viu, né? O enrolamento de campo independente do enrolamento de armadura. Eu posso botar uma máquina em série, onde o enrolamento de campo está em série com o enrolamento de armadura. As duas equações mais importantes aqui, IA é igual a IF, não é? E VA vai ser dado, que é igual a V nesse caso, IA que multiplica RA mais RF mais E, claro. Se a minha máquina estiver em paralelo, eu tenho então que a minha corrente de entrada vai se dividir em 2 partes, a corrente de armadura e a corrente de campo. A tensão aplicada vai ser igual à tensão da armadura, que vai ser igual à tensão do campo, que vai ser igual a RA mais E, que é igual a RFF, óbvio. Eu posso ter também uma excitação composta, onde eu tenho um enrolamento de campo sério e um enrolamento de campo paralelo. Era isso que eu queria dizer nessa aula e agradeço muito a atenção de vocês. Até a próxima.